O tema de hoje é Evangelho sem Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra, meu filho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Senhor Deus e Pai, eu consagro a Ti, Senhor, esta palavra. Eu peço que o Senhor venha com a grandeza da sua revelação sobre nós, usando a minha vida pela Tua graça e a Tua misericórdia, falando, ó Deus, a cada coração que está aqui sedento para ouvir o Senhor. Este povo não está aqui por minha causa, mas por Tua causa, Senhor. Fala com este povo, ministra a nossa vida, usa-me, e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Antes de começar a palavra, põe a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso e desejo ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu fiquei lendo essa palavra, eu pensando assim, poxa, vai ser meio que uma paulada. E na Santa Ceia, eu estava falando com a pastora Vanessa, era 2 da manhã, eu estava preparando essa palavra ainda. E a pastora, você não quer falar nada sobre comunhão, sobre adoração, a gente quer falar, a gente quer às vezes encaixar, mas tem horas que Deus quer falar. E quem está aqui veio para ouvir, e nós vamos ouvir a voz do Senhor e sairemos daqui ministrados e ensinados em nome de Jesus. Eu escolhi um tema, Evangelho sem Cristo, se é que existe algum tipo de evangelho sem Cristo. Tem gente pregando aqui hoje, né? Tem até os bebês, né? Não tem problema não, viu? Quem nunca teve bebê que atrapalhou, que atire a primeira pedra, né? Eu quis criar esse tema, Evangelho sem Cristo, mas a gente sabe que é impossível viver um evangelho sem Cristo. Mas nós estamos vendo por aí, e vendo às vezes no nosso coração, na televisão, às vezes ao nosso lado, com a nossa família, no nosso meio às vezes, um evangelho que não tem Cristo. Um evangelho que não tem o Senhor. E Timóteo foi advertido aqui por Paulo, que Paulo falava assim para ele: olha, ô Timóteo, prega a palavra, se é oportuno ou não, prega, repreende, corrige, exorta com toda a paciência. Tenha paciência. Deus me dá, às vezes tem que me dar paciência para aguentar vocês, e vocês para me aguentarem. E doutrina, e ensino, e estudo. E o versículo 3 ele diz assim: olha, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A doutrina santa, muitos não vão suportar. Muitos não vão aguentar essa doutrina. Vão querer uma doutrina que não é santa. Vão querer uma doutrina que não é de Cristo. Vão nos cercar de mestres, pregadores, educadores, cobiçosos. Mestres que vão ensinar segundo a sua própria cobiça, e não segundo a palavra de Deus e segundo o Evangelho de Jesus. Ele diz assim: e ainda se negarão, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você vai querer falar a verdade, mas ninguém vai querer ouvir. Você vai querer ministrar e falar sobre isso, falar sobre aquilo, e isso que é verdadeiro, isso está aqui, é bíblico, e a pessoa vai dizer assim: mas eu não quero ouvir isso. Mas eu não quero isso tudo.
E se recusarão, por quê? Porque vão se entregar às fábulas. E tem muita gente vivendo a história de fábulas. A história da carochinha. Estamos vivendo uma fantasia. Novo céu e nova terra virou já Andalásia. A terra do nunca. A gente está vivendo um momento em que o evangelho e a igreja não se parece mais com o que está na palavra de Deus. Está difícil de achar um cristão hoje em dia. Está difícil achar pessoas que se parecem com Cristo, pequenos cristos. Por quê? Porque vivemos em fábulas. E hoje eu quero desmascarar um pouco das fábulas. Eu quero falar claramente, porque a gente fala sempre dos bastidores, mas hoje eu quero falar de púlpito. Para ensinar toda a igreja. Depois eu vou falar do evangelho de Jesus. E como eu falei pela manhã, eu tenho que me segurar para não ficar muito nervoso no começo, quando eu falar do evangelho sem Cristo, e nem de me emocionar muito quando eu falar do evangelho com Cristo no final desse culto. Porque as fábulas, elas vêm nos encantando, mas eu quero de repente desencantar um pouco você de fábulas que não são verdadeiras. Como se eu chegasse para você hoje e dissesse assim: olha, Papai Noel não existe. Você vai falar: como não? Não existe, filho. Não existe. Era um homem com uma barba branca. Cadê o seu Salomão? Não veio hoje. Hã? Ele veio de manhã? Então assim, Papai Noel não existe. Era um homem vestido de Papai Noel. Não é verdadeiro. Muitos vão ter coceira, vão dar comichão. Não é possível, mas não é verdadeiro. É um evangelho sem Cristo. Eu vou te falar o que é o evangelho sem Cristo. O evangelho sem Cristo, ele tem 3 pilares. Eu vou ministrar nesses 3 pilares para não demorar muito, que hoje eu não vou demorar mais do que 5 horas para acabar o culto. O evangelho sem Cristo, ele tem 3 pilares, os mais fortes deles. O primeiro pilar é o antropocentrismo. É uma palavra um pouco difícil, mas é exatamente o que eu quero falar. Antropocentrismo, antropo é o homem e centrismo o centro. Ou seja, o homem sendo o centro de todas as coisas. Isso é o antropocentrismo. E o evangelho que nós vemos hoje, e talvez é o que você vem buscar, e talvez é o que você pensa que é evangelho, talvez o que te ensinaram que é evangelho, é aquele evangelho onde Jesus e os anjos e Deus e a Trindade e todo mundo fica ao seu redor, te suprindo de todas as coisas, e você é o centro de tudo. Deus é um supermercado que você vai falar para ele: estou precisando de tal coisa, e ele vem te dar. Você pede, você fala, você manda, ou frases assim: eu determino, eu me revolto, e eu peço, e quando eu clamo, olha, quando eu falo, você é bom, hein, cara. Eu escutei esses dias um cara falar assim: ó, eu orei em nome de Jesus, mas o demônio não saiu, então eu me revoltei, e expulsei ele e ele saiu. Não sei quem viu isso. Falei: poxa, nem o nome de Jesus está poderoso mais. É só eu me revoltar, não tem Cristo. Para que o nome de Jesus? Eu me revolto e pronto. Aí nasce um monte de revoltado. É um evangelho que, aonde está Jesus nesse negócio? É o homem que se aproveita de tudo. Eu escutei um pregador falando também esses dias, que escutou de um outro pregador: olha, irmãos, sentem, relaxem e aproveitem o culto que nós preparamos para vocês. Nós não preparamos culto para você. Nós estamos preparando um culto a Deus. Estamos aqui para entregar um culto e adorar a Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Esse culto não está preparado para você escutar o que você quer escutar. E se você não gostar do que está escutando, o problema é seu. Ou o discurso de Paulo, Pedro, Tiago, João agradava as pessoas. O discurso de João Batista agradava a Herodes. O discurso de Elias agradava a Acabe, agradava ao mundo. Quem disse para você que o evangelho veio para agradar alguma coisa? Eu vi uma frase muito linda também esses dias nas redes sociais,
que diziam assim: se as pessoas se ofendem com o evangelho, deixem que se ofendam, porque elas ofendem a Deus todos os dias. Se a palavra te ofende, então se conserte, porque o evangelho às vezes ele vem para ofender a minha carne, para que seja manifesto o Espírito de Deus na minha vida. O culto não foi feito para mim, o culto foi feito para Deus. E aí nascem então os gurus. O evangelho antropocêntrico, nasce o guru da fé. Ele é tão cacique da tribo, ele é tão... Ele é chamado de referência. Você é minha referência. Ah, é? Boa referência. Olha, irmãos, eu não quero ser... Eu entendo quando você fala, bispo, eu tenho como referência você, mas não tenha a minha vida como ponto de referência, porque Paulo falava assim: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Ou seja, o ponto de referência é Cristo, e não a Paulo. E quando a sua referência é um homem, aí quando o homem cai, você fala: ai, caiu, eu tinha referência nele. Aí já ninguém mais presta para você, porque você fala: olha, se aquele homem que era minha referência caiu, então já não tem mais ninguém que presta. Essa semana foi um bombardeio de pessoas me falando: ai, já não acredito mais que haverá pessoas que têm santidade. Irmãos, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e que ainda fazem a obra de verdade, e que querem servir a Jesus com toda integridade. Aleluia. Nascem os gurus, e aí nasce também a famosa cobertura. Qual é a sua cobertura? Eu fico pensando: chocolate, caramelo. Mas eu entendo que, eu vou te falar o que eu acredito sobre cobertura espiritual. A pessoa diz assim: eu preciso de uma cobertura espiritual. Amém, querido. Você precisa de uma cobertura espiritual. O que você precisa? Eu preciso de oração. Então eu cubro a sua vida de oração. Eu cubro a sua vida de carinho, eu cubro a sua vida de amor, eu cubro a sua vida de suporte, eu cubro a sua vida de ação social, eu cubro a sua vida com intercessão. Essa é a cobertura espiritual. Agora, a cobertura espiritual mística é aquela que ele fala: eu sou o guru da fé, o patriarca, o papa, eu sou o dono, o cacique, e aquele que estiver abaixo de mim, como se existisse uma redoma de vidro, um campo de força abaixo dele, e quem estiver abaixo da minha cobertura está protegido. E Jesus fala: poxa, eu que morri na cruz, então é só ficar abaixo de você, tá bom, não precisa mais a cobertura de Jesus, do meu sangue, porque você já está abaixo de alguém. Você está abaixo de quem? Quem te cobre? E aí então, irmãos, eu vou te dizer o que eu acredito. A cobertura espiritual é aquela cobertura de oração. A intercessão é uma cobertura espiritual. Agora, a cobertura mística, que você tem que estar debaixo de alguém, que está debaixo de alguém, que está debaixo de alguém, que você vai ficar numa redoma, e que você tem que entrar debaixo de um guarda-chuva da fé. Isso é místico e é fábula, não é bíblico. Se você está com coceira nos ouvidos, leia a palavra de Deus. Essa doutrina, porque aí vai nascer esses gurus e muitas pessoas caem por causa disso, porque estão alicerçadas em homens, porque a sua cobertura não é Jesus, o seu alvo não é Cristo, como nós cantamos, mas o seu alvo é honrar a pessoa que te ganhou para Jesus. Oh, meu irmão, quem te ganhou para Jesus foi o próprio Jesus que te atraiu para Ele. Que você receba isso no teu coração, que você entenda hoje que o evangelho é de Jesus e não de homens. O segundo pilar muito forte também desse evangelho sem Cristo são os pontos de contato. Ponto de contato para falar com Deus. Por exemplo, o copo de água em cima do rádio para poder abençoar você. E você põe o copo d'água e toma. Ah, mas é porque Jesus, Ele também, ele materializou a fé. Ele fez o lodo e Ele passou nos olhos do cego, e o cego voltou a enxergar. Irmão, mas depois a gente não vê o culto do lodo.
Depois não tinha, os apóstolos não continuaram fazendo a distribuição da saliva de Jesus, a distribuição da terra e do lodo que cura. Não, mas o lenço de Paulo curou os enfermos, mas depois a gente não vê o culto do lenço. Olha o sal de Eliseu nas águas de Mara, curaram as águas de Mara, mas depois a gente não vê o culto do sal. Ou vê? Então, irmãos, eu vou te falar, é a toalha, é o lenço, é a meia, é a fronha, é a caneta. Acho que Jesus olha e fala assim: por que eu morri na cruz? Então era só pegar essa fronha e pronto. Era só pegar essa toalha e passar. Por que eu morri na cruz? Foi em vão. É um evangelho que não tem Jesus. Pega essa caneta aí que os contratos vão se fechar. É claro que tem sempre um valor atrelado a isso, né? Porque é óbvio, é uma forma de arrecadação. Quanto é essa caneta? R$50. E essa meia? 200? Você comprou, pastor? Tô brincando, né, pastor? Mas é claro. E aí eu tenho que ter sempre alguma coisa. E aí para ter um contato com Deus, eu não tenho livre acesso ao Senhor. É um evangelho que não tem Jesus como mediador. Aquela frase que a gente fala assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, eu vou ao Pai pelo símbolo. Eu vou ao Pai pelo sal, pelo azeite, pelo vinho. Esses dias eu passei na porta do Itaú. Esses dias não faz um tempo já. E eu vi um monte daquele saquinho de gelinho, sabe, de geladinho. Um monte estourado no chão, assim, uma gosma no chão. Falei: meu Deus, eu achei que aconteceu alguma coisa aqui. Depois eu fiquei sabendo. Fizeram a campanha da bombinha. Aí azeite, vinho, orégano, sal, amarra. E você estoura onde você quer que feche. Tinha um na porta da igreja. Eu falei: até aqui, tá caro isso aqui, meu. Acho que uma semana depois apareceu uma bombinha na porta da igreja, na outra igreja. Falei: meu Deus, estão querendo... Para que Jesus? Faz a bombinha, passa no sal. Aliás, eu vou comprar uma rosa, eu vou falar para você que é a rosa de Saron. É fácil porque ainda as pessoas pegam os símbolos bíblicos. Então ela fala assim: é o candelabro, pega esse candelabro, porque esse candelabro é um símbolo dos 7 Espíritos de Deus. Aí até o azeite já vira meio místico, até o óleo já começa a virar já um símbolo. Aí, até a Bíblia, né, deixa aberta lá em cima para espantar os maus espíritos. Tem gente que pegando a Bíblia vai: sai demônio, sai, vai. A Bíblia, essa aqui é poderosa, é a Shed. Irmão. Até a Bíblia daqui a pouco vira um ponto de contato. O mezuzá, um símbolo judaico, para ser colocado no umbral da porta, com um versículo bíblico, como diz em Deuteronômio. Tudo bem, é um símbolo, para relembrar quem é Jesus, a palavra dele e tal. Aí, esses dias eu escutei um testemunho, uma pessoa me falou, a gente estava visitando uma pessoa lá em Mongaguá, tá vendo? Mongaguá. Estava visitando uma pessoa lá em Mongaguá, ela me disse assim: olha, bispo, fulano, pastor tal, foi visitar um restaurante lá no centro de São Paulo que estava para fechar. Depois que ele colocou o mezuzá na porta do restaurante, o restaurante dobrou, triplicou, multiplicou. Eu respondi para ela: puxa, então nem preciso de Jesus, né? Compro o mezuzá, põe na minha porta. Jesus está onde nisso aí? Põe lá o mezuzá. Não, mas não é bem assim. Por que não é bem assim? Por que você não contou o testemunho que Jesus mudou a vida dele e mudou o restaurante dele? Não, foi o mezuzá que foi colocado ali, e o mezuzá virou um ponto de contato, e o mezuzá virou uma macumbinha gospel, que deveria ser um símbolo tão lindo, mas em vez de ser símbolo, lembra da serpente? A serpente era para o povo de Deus olhar para a serpente e se arrepender, e Deus curaria as mordidas das cobras que estavam matando o povo de Israel. Mas um dia pegaram aquela serpente e disseram assim: esse é o nosso Deus. E começaram a adorar a serpente, assim como adoraram o bezerro de ouro. Não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje que isso acontece. E talvez as fábulas, elas são muito mais encantadoras do que uma palavra como essa. A palavra como essa não tem tanto glamour. O bispo, numa santa ceia, eu achei que eu ia pular, eu achei que eu ia glorificar. Não tem tanto glamour mesmo, não.
As fábulas têm muito mais glamour. Pegue isso, passe aquilo, toque um louvor enquanto isso. E uma música, e um clima, e tal. E o Jesus, deixa ele, não precisa dele. Põe o mezuzá lá na sua porta. Aliás, o mezuzá é 500 pau. Você compra lá e depois que você comprar, tudo vai melhorar. Então, quanto você pagou? 1.500 cada um. Não, 500 cada um, 1.500 reais, tá vendo? Aí, não estou falando de uma coisa que eu nem sabia, hein, Cleison? É revelação do Espírito Santo aqui, hein? Aonde então aí vem as coisas místicas, a oração da quebra da maldição. Como quebra da maldição? A pessoa tem que ir lá e fazer a quebra da maldição, fazer a cura interior e libertação. Eu creio em cura interior e libertação. Não, mas a pessoa é o seguinte, a pessoa está com a maldição hereditária. Olha, vamos cessar toda a movimentação, tá? A pessoa está com uma maldição hereditária. Ela está com a maldição. Então ela se converteu, quebrou a maldição. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não. Ela tem que fazer uma oração ainda. Que oração? De quebra de vínculo. Que vínculo? Onde você tirou isso? Quanta criatividade, irmão. Não, tem que quebrar o vínculo agora. Olha, ela já quebrou o vínculo à medida que ela aceitou a Jesus como Salvador, quer seguir os seus passos, se arrependeu do mal que ela fez e nunca mais ela vai andar nos caminhos iníquos. Mas agora ela quer andar na verdade de Jesus, já quebrou toda a maldição. Não, mas tem que fazer oração. Então, para que Jesus? Jesus morreu na cruz, foi fustigado, colocaram uma coroa. Não, mas vai lá e faz a oração, porque só isso não basta. Só o sacrifício de Jesus não basta. E aí vem a oferta do sacrifício. Tem que sacrificar. Jesus fala, poxa, se eu soubesse, não tinha ido para a cruz. Já que eles têm que sacrificar. Onde está Jesus em tudo isso, irmãos? O terceiro pilar é a prosperidade. Porque o diabo sabe que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir a Deus, ou há de servir as riquezas. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. É o que diz as Escrituras. Não que eu seja contra a prosperidade, eu creio na prosperidade. Deus prospera mesmo seus filhos e tem prazer nisso. Agora, a prosperidade que se vende por aí. Esses dias uma pessoa, ele me procurou, uma pessoa veio falar comigo e disse assim, olha, eu acabei de chegar na igreja e eu escutei você falar que Jesus, ele vai voltar. Eu até tinha esquecido que Jesus ia voltar, porque faz tanto tempo que eu não ouço isso, que eu até achei que ele não voltaria mais. Falei, poxa, mas onde você estava? Eu estava na igreja, mas foi tanto tempo que eu não escuto isso, porque eu só escuto você vai vencer, você é mais do que vencedor, você é filho do rei, você vai prosperar, os celeiros vão se encher, as portas vão se abrir, o milagre vai mudar, e agora e tal. E onde está Jesus nisso que deu a vida para nos dar a salvação? Não, isso aí é salvação, nós vamos falar de prosperidade. Porque o povo está precisando sair da miséria, as suas coisas, olha, veja na televisão, se há alguma campanha assim, campanha do arrependimento. Campanha de se render à vontade de Deus, ainda que não seja a sua vontade. Campanha de adorar somente a Jesus. Me fala aí como é que estão as campanhas. Campanhas de comprar o carro novo. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, dá o seu carro novo aqui na igreja, que você vai ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. E eu pensei, é o anticristo falando. Dá o seu carro. Ele dizia assim ainda, você acabou de comprar, é isso mesmo que Deus quer, o novinho que você acabou de comprar. Deus de confusão, né? Deus dá, já que já está pedindo. Deus deu Isaac, mas Abraão sabia que Deus não tinha dado Isaac, com um espírito de confusão. Pô, Deus me deu, agora ele está pedindo. E Abraão foi obedecer a voz de Deus, foi obedecer a voz do Senhor. Não há cruz, não há evangelho de salvação, há uma prosperidade excessiva. Irmãos, para eu não ficar muito bravo com isso, eu vou até parar essa parte por aqui, porque esse evangelho, sabe o que ele produz? Pessoas frustradas, porque olham para homens decepcionadas, magoadas, que estão firmadas num evangelho que não é de Jesus,
E quem olha para Jesus não se magoa com Ele. Esse evangelho só forma pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Ela só sabe se for ungir. Você vai orar, passa o óleo aí, meleca, faz o ziriguidum, cadê a rosa? Põe o sal, a toalha. Ela não sabe orar e falar, Senhor, olha, no dia mau, irmão, não vai ter toalha, martelo, chinelo, não vai ter nada. No dia mau vai ser você e o Espírito Santo. E aí, se você não conhecer a Deus, e se você não tiver um relacionamento profundo com Ele, o dia mau vai ser o pior dia da sua vida. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho que tem Jesus. Irmãos, falar de Jesus até emociona a minha alma, porque o evangelho de Jesus, ele traz um avivamento maravilhoso. Jesus atrai, Ele já é o bastante, Jesus já é o suficiente. Nós não precisamos anabolizar a palavra de Deus para ela ficar melhor. A gente costuma falar no superlativo, né? O grande homem de Deus, uma palavra poderosa, como se não tivesse, a palavra não fosse poderosa. Uma oração forte, como se tivesse oração fraca. Uma oferta especial. Por quê? Porque a outra não foi especial. A gente quer falar as coisas tudo no superlativo, como se tivesse que dar uma forcinha para Jesus. Irmão, o nome de Jesus já é o nome mais poderoso que há no céu e na terra e debaixo da terra, e já é o suficiente para abençoar a nossa vida. Jesus já é o suficiente. Aliás, já é mais do que suficiente. O evangelho de Jesus, ele produz um grande mover de salvação. Ontem no casamento, pessoas que nunca conheceram Jesus e ainda falavam mal de Jesus, ontem foram falar com pessoas aqui, olha, eu quero frequentar a igreja. Recebemos pessoas aqui essa semana de outras religiões que eu não vou citar aqui, mas que foram atraídas. Por quê que foram atraídas? Pelo glamour, pela cobertura, pela prosperidade. Ninguém prometeu nada que senão você tem que servir a Deus, se arrepender do seu pecado e fazer a vontade dEle. E Jesus já atrai, então há um grande mover de salvação. E eu vejo vocês com esse ardor evangelístico, de você querer falar da palavra de Deus. Você fala de Jesus, e você fala do amor de Deus, e você prega, as pessoas estão, eu vejo vocês falando no pessoal com as pessoas, não no íntimo, sobre Jesus. Porque aí levanta-se missionários na igreja, a igreja começa a pregar nas ruas, nas praças, o nome de Jesus que é divulgado. E a gente vive o simples, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer, ele foi batizado e será salvo. A gente consegue fazer grandes eventos, tal, mas não consegue batizar uma pessoa no batismo do arrependimento. Que evangelho é esse? É um evangelho sem Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da salvação. Deixa eu te falar de salvação, irmãos. Você mora hoje na terra, mas um dia você vai morar num lugar que Deus preparou para você, aonde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá maldição. O lugar que você vai viver eternamente com o Senhor. Um lugar onde não haverá enfermidade, dor de barriga, dor de cabeça, cólica, coríntias, essas coisas malignas. Um lugar maravilhoso. Brincadeira, hein, irmãos. Brincadeira. Eu fico imaginando o céu. Olha, eu acho que Deus não vai ser tão... Porque as pessoas imaginam o céu meio assim, cheio de verdura, legumes e fruta. Verdura, quer comer? Come alface. Tá no céu? Rúcula. Ah, irmão. O meu céu é assim, na praça de frente da minha casa tem uma fonte de Coca-Cola. Na esquina da minha rua tem um McDonald's grátis. Sundae de caramelo à vontade.
2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pouco de gergelim. É Big Mac. Deus preparou um lugar que Ele diz assim, olha, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao teu coração o que Deus tem preparado para você, que entregou a sua vida a Ele. Quer maior prosperidade do que essa? Que você é salvo. Prosperidade mesmo é aquilo que dinheiro não pode comprar. Sua família, salvação, saúde. Esse é um povo próspero. Esse é o Evangelho de Jesus que vem nos dar vida. Ele não falou que Ele veio tirar nossas guerras, não falou que veio tirar nossas aflições. Ele falou que Ele veio nos dar espada, veio nos fortalecer com o seu poder para enfrentarmos as lutas. E nos fez uma promessa, como nós cantamos aqui, acredito na promessa e sei que ela vem de Deus. E nós vamos chegar em Sião em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, ele produz arrependimento. Esses dias eu vi uma foto da Fernanda Brum, achei muito legal. Ela estava numa igreja, a igreja colocou um monte de almofada aqui na frente, assim. Um lugar já específico para as pessoas virem a ajoelhar. Porque é tão gostoso quando a gente está pregando aqui, e a gente já viveu isso aqui muitas vezes. Quando só a palavra é ministrada e vocês saem daí e vêm aqui chorar no altar de Deus, arrependidos dos pecados que vocês cometeram contra o Senhor. Porque o Evangelho de Jesus, ele produz muito arrependimento. O Evangelho de Jesus, ele produz um desejo ardente por santidade. As pessoas largam o pecado. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que anda na prostituição não se prostitui mais, aquele que anda na pornografia não vê mais pornografia. Por quê? Porque ele recebeu Jesus e o Espírito Santo que habita nele já é suficiente. Não é por causa da lei, não é porque alguém está vendo, não é pelo ponto de contato, não é para eu ter uma vida abençoada, é porque eu tenho Jesus e Ele é o Senhor da minha vida, eu vou me arrepender. Irmãos, os grandes avivalistas da história da igreja, eles foram pessoas que só pregaram Jesus e mesmo assim as pessoas se jogavam no chão por causa do arrependimento. Muitos diziam assim, quem pode ouvir essa palavra? E o Senhor falou a Timóteo, prega, repreende, exorta, corrige, quer seja oportuno, quer seja na Santa Ceia, quer não, fale da palavra. Corrige esse povo e o povo vem com arrependimento. O Evangelho de Jesus, a presença de Jesus produz arrependimento. Terceira coisa, irmãos, a presença de Jesus, ela produz sede de Deus. Porque uma pessoa que já está arrependida, ela tem a pureza no seu coração. Ela quer receber ela aspira por pureza, ela aspira por moralidade, ela se esvazia do mundo, ela quer glorificar a Deus com a própria vida, então ela tem uma sede de Deus. É muito engraçado, acaba o culto de domingo, para os novos que estão chegando, aí eles falam assim, quando que é o próximo culto mesmo? Então, porque eles não vê a hora de chegar. É quinta-feira, olha, quinta-feira começa a escola bíblica, retoma a escola bíblica, quinta-feira estou aí, é o primeiro a chegar, senta, está no primeiro amor, recebe a palavra de Deus. O que aconteceu, irmão? Jesus começou a atrair as pessoas, assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede de Deus. As pessoas não querem sair da presença de Deus, 1 hora de oração é pouco, quando acaba o culto parece que está no Jô Soares. Sabe aquela entrevista muito legal do Jô Soares, que quando acaba, aí todo mundo fala assim, O duro é quando eu falo assim, vamos acabar o culto. Ufa, eu não vi a hora, meu Deus do céu. Mas quando estamos na presença de Deus, olha, acabou, irmãos, acabou. Não acredito que acabou. Minha sogra veio no carro agora à tarde, ela veio de manhã, aí veio no carro, agora veio falando assim, como é gostoso ir para a igreja. Como é que as pessoas não gostam? Acabou de falar sozinha, né, no carro. Como é gostoso vir para a igreja, adorar a Jesus. Não estou prometendo prosperidade para ninguém. Se bem que isso pode acontecer como uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Os obreiros da igreja não conseguem ficar longe do seu ministério.
Os obreiros da igreja não conseguem ficar longe do seu chamado. Jesus atrai de tal forma que você mesmo se cobra, você fala, não, eu preciso estar lá, eu preciso fazer, se sente um vazio, eu já fiz mais do que eu estou fazendo hoje, eu não posso ficar deslocado. Sabe o que é isso? Eu nunca te cobrei para você tem que ir lá, tem que fazer, você tem que exercer, mas Jesus te cobrou. Jesus falou com você. Só isso já basta, Jesus já basta, irmãos. E por fim, o Evangelho de Cristo, ele produz em nós um desejo ardente também de comunhão com os irmãos. E a igreja, Jesus transforma a igreja numa família. Jesus transforma as pessoas em pessoas que se amam. Pessoas que nunca se viram, agora são irmãos. Pessoas que se perdoam. Fala para o teu irmão assim, eu te perdoo. Amém? Pessoas que têm relacionamento, que se conhecem. É esse evangelho que nós desejamos. Pessoas que conhecem. Olha, eu conheço aqui 95% do povo que está aqui, o nome, aonde você mora, o nome do seu filho, eu sei quem você é, tal. Porque a gente não quer ter uma igreja de frequentadores. Você vai lá, frequenta, vai buscar, eu vim buscar o meu Deus para minha vida. E todo mundo ao redor, e qual é o seu nome? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. E aí tem aquele ditado tailandês que todo mundo fala, ema, 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 cada um com seus problemas. Vim buscar o meu Deus, vai buscar você, vai sacrificar você, vai orar você, porque eu vim buscar o meu Deus. Nós somos irmãos, e a igreja que eu conheço em Atos, a Bíblia me diz que entre nós não havia nenhum necessitado. Esse é o nosso desejo, que no nosso meio não haja nenhum necessitado. Então as pessoas se amam, se ajudam, compartilham a mesma mesa, partem do mesmo pão, são membros uns dos outros. Eu não vejo a hora de ver meu irmão, há prazer e há alegria em estar junto com os irmãos aqui na igreja, porque nós nos amamos e estamos juntos. É o Evangelho de Jesus, irmãos. É o Evangelho de Jesus. E Ele é o único e merecedor de ser honrado. Meu Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Jesus que tem que ser adorado nas igrejas. É Ele que tem que ser falado na palavra. É a Ele que nós devemos buscar, ao único digno, ao grande, ao onipresente, onipotente, onisciente, ao Criador de todas as coisas, a um Deus que não há nada difícil para Ele, a um Deus amoroso, misericordioso. Ele é o poderoso, Ele é o dono de tudo. É Ele que deve ser adorado nesta noite, e nós vamos fazer isso nesse momento. Vamos voltar nossos olhos para Jesus, irmãos. Aí vem aquela frase, né? Como diz o bispo Falcão, aquele louvor muito antigo. Os mais antigos vão lembrar. Porque homem é homem. Lembra desse louvor? Homem é homem, Deus é Deus. Homem é homem. Quem eu sou? Homem. E você também. Maldito o homem que confia, que se garante no homem. Bendito o homem que deposita sua esperança no Senhor, porque a sua esperança não será frustrada. Aleluia. Jesus já basta. Quantas pessoas vêm? Nós colocamos mais 50 cadeiras hoje aqui na igreja, porque a gente sabia que não ia caber. As pessoas já são atraídas pelo nome de Jesus. E muitos só querem isso. Poxa, eu só quero isso, eu só quero ouvir sobre Jesus. Eu só queria isso na minha vida. Vamos ficar em pé, por favor.